Você com certeza já viu um menino chutando uma bola na rua, jogando com os amigos aquele futezinho, e alguém falando, esse aí vai ser um jogador profissional, como se fosse simples e muito fácil, como se fosse só continuar jogando bem até ficar rico. Mas o que quase ninguém fala é que entre esse chute na rua e um estádio lotado existe um dos funis mais cruéis do esporte mundial. O Brasil tem milhões de crianças e adolescentes que sonham em ser jogador de futebol. Só registrados em base e escolinhas já são dezenas de milhares. E se você contar todo mundo que joga bola pensando nisso todo dia, esse número explode. Mas a parte que quase ninguém quer encarar é que menos de 1% chega ao futebol profissional. E menos ainda chega em Série A ou em grandes ligas fora do país. O resto simplesmente desaparece no caminho. Você começa numa escolinha, depois uma peneira, depois, se tiver sorte, entra numa base. Sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. E em cada etapa o número de jogadores cai pela metade. A pressão sobe, o nível físico sobe e o espaço diminui. No sub-20, que já parece quase profissional, muita gente ainda ganha pouco. Tem jogador que ainda depende da família para pagar transporte, alimentação, chuteira, viagem para teste. Ou seja, você ainda está gastando dinheiro tentando entrar num mercado que ainda nem te paga. E aqui começa uma parte que quase ninguém fala de forma honesta. Virar jogador profissional custa caro. Mesmo quando você não percebe, chuteira boa não dura um ano, testes em clubes exigem viagem, hospedagem, alimentação, preparação física, suplementação. Famílias investem anos nisso sem garantia nenhuma. E enquanto isso, a maioria dos clubes não está te construindo como estrela, está te avaliando como ativo descartável. Se não der resultado rápido, você simplesmente sai. Aí vem o choque da realidade quando você entra no futebol profissional de verdade. Porque ser profissional não significa ser rico. No Brasil, Série D e clubes pequenos pagam salários que giram entre um salário mínimo e poucos milhares de reais. Série C melhora um pouco, Série B melhora mais e só uma pequena fração chega em Série A com salários realmente altos. E mesmo dentro da Série A, existe jogador no banco ou da base ganhando menos do que muita gente CLT com carreira estável. E enquanto todo mundo olha para o topo, Neymar, Vinícius Júnior, Europa, contratos milionários. Isso representa uma fração quase invisível do sistema. A maioria dos jogadores profissionais não está vivendo luxo, está vivendo instabilidade. Contrato curto, pressão constante, troca de clube todo ano e uma dependência total de performance e empresário. Você não tem estabilidade, você tem janela de oportunidade e essa talvez seja a parte mais ignorada de todas. A carreira é curta, um jogador pode começar cedo, mas muitos já estão fora do jogo antes dos 30. Lesão muda tudo. Uma sequência ruim muda tudo. Um contrato não renovado muda tudo. E quando acaba, não existe transição automática. Muita gente sai sem patrimônio, sem plano B e tendo que recomeçar do zero depois de dedicar a vida inteira àquilo. Só que mesmo com tudo isso, o futebol continua sendo um dos sonhos mais fortes do mundo. E não é à toa, porque diferente de quase qualquer outra profissão, aqui o topo é absurdo. Um único jogador pode mudar a vida da família inteira, pode sair de uma realidade simples e ir para um nível global. Mas esse é exatamente o ponto. Não é um caminho previsível, é uma aposta de altíssimo risco. O futebol não premia só talento, ele premia timing, oportunidade, ausência de lesão e uma dose de sorte que ninguém consegue controlar. E no final a pergunta nunca foi só: vale a pena ser jogador de futebol? A pergunta real é outra. Você aceitaria entrar em um sistema onde a maioria esmagadora falha, onde você pode investir anos da sua vida sem retorno garantido, só pela chance de estar no pequeno grupo que muda de vida completamente? Porque o futebol não é um emprego comum, não é uma carreira estável, é um funil onde poucos chegam no topo, muitos ficam no meio tentando sobreviver, e a maioria simplesmente sai antes de começar de verdade. E talvez o mais assustador de tudo isso
é que, mesmo sabendo disso, todo ano milhões ainda entram nesse mesmo funil, acreditando que dessa vez pode ser diferente.